Olá, um bom dia e a paz de Cristo a todos. Irmãos, hoje vamos falar um pouco a respeito da igreja do Senhor Jesus Cristo, como o corpo de Cristo. A igreja, na Bíblia, nós vemos ela tipificada por lavoura, por edifício, por noiva, por o corpo de Cristo. Então hoje vamos falar a respeito do corpo de Cristo. No entanto, como o assunto é extenso, para uma melhor compreensão, nós vamos dividir em mais de um vídeo. Não sei ainda quantos vídeos vai dar, para não ficar muito longo. Então hoje, nós vamos estudar um pouquinho para a gente iniciar, para poder ter uma compreensão melhor a respeito da igreja. Nós vamos estudar hoje a respeito do reino, o evangelho do reino e o evangelho da graça. São evangelhos dois, mas foi anunciado, foi revelado de uma maneira diferente. Que no decorrer desse estudo nós vamos compreender isso aqui melhor. A palavra de Deus lá em Timóteo, ensinava a Timóteo, ele diz: procura apresentar-te a Deus como um obreiro que maneja bem a palavra de Deus, que não tem do que se envergonhar. O que significa isso? Manejar bem a palavra significa conhecer as divisões que tem na palavra. Quando alguém está falando, para quem que está falando, né? Para que enfim, aquele que maneja bem tem que procurar compreender essas divisões que existem na Bíblia para poder então aplicar corretamente. O que hoje acontece muito, infelizmente, é a falta de aplicação correta dessas partes da Bíblia. Então nós vemos que, por exemplo, o Evangelho, nós vemos na Bíblia o Evangelho do reino de Deus, Evangelho do reino dos céus, né? Vemos o Evangelho da graça de Deus, o Evangelho eterno. Então precisa saber cada uma dessas coisas, qual é a aplicação, para quem, para qual povo está sendo pregado. Por exemplo, aqui nós vamos ver alguns versículos aqui, para nós compreender, então, essa diferença. Veja bem, no livro de Mateus, no capítulo 16, versículo 18, Jesus diz assim numa conversa com Pedro: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, quer dizer, esta pedra que Jesus está se referindo é ele próprio, o próprio Jesus, não Pedro. Então, sobre esta pedra edificarei. Veja o tempo do verbo edificar aqui. Edificarei a minha igreja. Veja aqui a singularidade. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por que nós vemos que Jesus está dizendo edificarei? Ele não diz eu edifiquei ou estou edificando. Ele diz edificarei. Ele diz assim, eu vou ainda edificar. Ainda não edifiquei, mas ainda vou edificar lá para frente a minha igreja. Então temos de prestar atenção nisso aqui para nós saber o que Jesus falou e para quem que ele falou, né? E outro detalhe que ele falou, a minha igreja no singular, uma. Ele não falou vou edificar várias igrejas com vários nomes. Ele falou a minha igreja, embora esteja espalhada pelo mundo todo, nos mais diversos lugares, a igreja de Cristo é uma só. Não existe mais que uma. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós vimos as portas do inferno prevalecendo contra muitas igrejas por aí. Onde o mundo, onde o próprio inferno está entrando lá dentro. Mas na igreja de Cristo não. Lá as coisas do inferno não vão prevalecer. Um detalhe que quero chamar a atenção aqui para o prezado
amigo, irmão, irmã que está me assistindo, que a palavra igreja, ela está citada 73 vezes no Novo Testamento, de Mateus a Apocalipse. Agora é interessante que essa palavra igreja, nos evangelhos, ou seja, Mateus, Marcos, Lucas e João, ela só aparece 3 vezes. Aparece uma vez aqui em Mateus 16, 18, que nós lemos agora, e em Mateus 18, capítulo 16, aparece 2 vezes. Portanto, nos 4 evangelhos, aparece apenas 3 vezes que Jesus se refere à palavra igreja. Veja bem, enquanto que nas cartas, nas epístolas, aparece 70 vezes. Então logo nós vemos que Jesus, ele pregou o evangelho do reino. Você não vê Jesus se referir ao evangelho da graça, é o evangelho do reino dos céus, do reino de Deus, mas nunca ele se refere ao evangelho da graça. Nós vemos, por exemplo, aqui em Marcos, capítulo 1, versículo 14, o que está escrito aí? Depois de João Batista ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia pregando o evangelho do reino de Deus, dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Este evangelho que Jesus pregou, o evangelho do reino, ele foi pregado, foi inicialmente por João Batista. João Batista pregava o evangelho do reino, o evangelho do arrependimento, né? E foi pregado por Jesus, e foi pregado pelos apóstolos, até ali mais ou menos em Pentecostes. Depois, se não ter mais assim, vai ter pregação a respeito do reino de Deus, mas o evangelho principalmente que Paulo pregou foi o evangelho da graça. Nós vamos ver isso para frente. Então, o que nós tiramos aqui? Que Jesus, os apóstolos no início, antes de Paulo começar com o evangelho da graça, antes de Pentecostes, ali principalmente, foi pregado o evangelho do reino. E como nós vemos aqui em João, capítulo 1, e nos versículos 11 até o 13, para concluir esta parte do Evangelho do Reino, veja que diz assim, falando de Jesus, né? Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. O que era o seu? Veio para os que era seu. Eram os judeus. Jesus, ele veio dos judeus, né, foi nascido de Maria, enfim, ele veio lá dos princípios, assim, segundo a carne, lá da tribo de Judá. Então era judeu. A própria palavra nos afirma que a salvação vem dos judeus. Então Jesus, ele veio para os judeus. A igreja aqui, nós vemos que aqui na terra não existia, não era conhecida, porque nós vemos que Jesus falou que ele ainda ia edificar a igreja. A igreja não estava edificada. Então Jesus, é interessante saber isso aqui, que Jesus pregou para os judeus. A esfera da ação do Senhor Jesus foi ali, em Israel. Ele não saiu fora para outras nações, embora pregasse também para gentios, mas sempre a respeito do reino de Deus. É interessante que essa pregação do reino de Deus, ela praticamente parou ali a partir da revelação da igreja. Que a igreja foi um mistério que estava oculto em Deus desde a antiguidade. E só foi revelado a Paulo, como depois nós vemos mais aqui na frente. E antes era pregado o evangelho do reino somente. E nós vemos que esse evangelho do reino, ele vai ser pregado lá na frente. Nós vemos que lá no capítulo 24 de Mateus, ali fala que depois, lá quando tiver no finalzinho, né,
diz que o evangelho, este evangelho do reino, vai ser pregado a todas as nações, até a última pessoa lá. E então virá o fim. Que é assunto para outro estudo, quando é o fim, quando Jesus vai então entregar o reino ao Pai. E então tudo será, tudo estará em Deus. Mas então nós vemos aqui que Jesus veio para os seus e pregou o evangelho para os seus. Eles não aceitaram o evangelho de Jesus. Não aceitaram. No ano 70 eles pagaram um preço caro, um preço amargo pela rejeição que eles tiveram da pregação do Senhor Jesus. Agora vamos ver aqui. Vimos que Jesus, João Batista, os apóstolos no começo, até o Pentecostes, pregaram somente o evangelho do reino. Agora, o que é o evangelho da graça? Que diferença tem de outros evangelhos que foi pregado? Veja bem, nós vamos ver aqui em seguida. No capítulo 20 e o versículo 24 de Atos dos Apóstolos, veja o que está escrito. O apóstolo Paulo, ele falou assim: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que completa a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Veja, nós vemos aqui que o apóstolo Paulo recebeu um ministério em particular do próprio Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Aqui também ele está falando de um evangelho particular. Ele não está falando do evangelho do reino, mas está falando do evangelho da graça. É preciso entender isso aqui, saber a diferença entre o que é o evangelho do reino e o que é o evangelho da graça, para a gente não tropeçar na nossa caminhada. Vamos ver mais para frente para a gente compreender melhor. 1 Coríntios capítulo 15 e o versículo 1 e 2, nós diz o seguinte: o apóstolo Paulo fala assim: irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei. Veja bem. O evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele, por este evangelho que ele anunciou, também sois salvos se retiverdes a palavra tal como vos a preguei, a menos que tenhais crido em vão. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo assim? Eu recebi do Senhor um ministério, que é o evangelho da graça, e é este evangelho que eu preguei para vocês, na igreja de Corinto, em todas, e que está escrita na Sagrada Escritura para nós hoje também, Esse evangelho que eu preguei para vocês, que está sendo pregado ainda hoje, é o evangelho da graça que eu recebi direto do Senhor Jesus, desse ministério. E que se vocês abraçarem este evangelho, se vocês crerem neste evangelho, tal como eu preguei, tal como eu preguei esta palavra deste evangelho, se você crê tal como eu preguei, este evangelho tem poder para salvar vocês. Por quê? Porque é o evangelho que vai falar a respeito desse mistério que está no corpo, que é a igreja, que é o corpo de Cristo. Então Jesus é o centro neste evangelho. Jesus ele está no meio. Como ele diz, a menos que tenha crido em vão. Quer dizer, se cremos no evangelho que é diferente deste evangelho que o apóstolo Paulo pregou, então é uma crença em vão, é perda de tempo. É perda de tempo. Deus que está sendo aqui, eu creio que o apóstolo Paulo falou, inspirado pelo Espírito Santo. Então o que ele está dizendo aqui fica bem claro. Para nós, gentios, para nós a igreja, claro que não desprezamos o evangelho que Jesus pregou, que os outros apóstolos pregaram,
que João Batista pregou? Claro que não, tudo é inspiração divina, mas tudo de uma maneira ordenada. Para a igreja, Deus deixou como uma âncora este evangelho anunciado a Paulo desta maneira, da maneira que Paulo tem anunciado. Então, para ver como Jesus revelou ao apóstolo Paulo a pregação deste evangelho, nós vimos, por exemplo, aqui no livro de Efésios, capítulo 3, você veja do versículo 8 ao 10, o que diz. O apóstolo Paulo falando: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. É decisivo, né? A ele diz: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça. Paulo recebeu de graça o evangelho da graça para pregar aos gentios e manifestar. Quer dizer, a ele foi encarregado manifestar. Nem o próprio Jesus não falou do evangelho da graça. Nem João Batista, nem os apóstolos, antes que fosse revelado a Paulo. Então, a partir de que foi revelado a Paulo, então, vem sendo pregado o evangelho da graça. Né? E manifestar qual seja a dispensação, veja que é uma dispensação, que é uma época, né? A dispensação do ministério desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas. Para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora, diz o apóstolo Paulo. Quer dizer, a partir do momento que ele começou, então, a pregar o evangelho da graça. Conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Fica muito claro que o apóstolo Paulo foi revelado ao mistério que estava oculto lá atrás, que é a entrada dos gentios na salvação mediante a graça, mediante a fé. E que foi revelado ao apóstolo Paulo, então, é dado prosseguimento até os dias de hoje. Então, para a gente não deixar muito longo o vídeo, veja bem, a qual conclusão nós chegamos agora? Jesus, primeiro, né? Jesus, João Batista e os apóstolos pregaram o evangelho do reino, seja do reino de Deus, do reino dos céus, que é uma coisa para o próximo estudo, mas ainda ser do reino. Aos judeus não foi, o evangelho do reino não foi pregado para a igreja, e nem deve ser pregado, porque o evangelho do reino é para os judeus que vão herdar a terra e que vão permanecer aqui na terra. A igreja vai ser arrebatada e vai estar lá no céu com Jesus. E os judeus vão estar aqui na terra, que é a promessa para eles. Então não pode ser dito. O evangelho do reino trata de coisas terrenas, trata de Israel, enquanto que o evangelho da graça de Deus trata da igreja e trata mais de coisas celestiais, coisas mais espirituais. Segundo, temos que entender que a igreja foi revelada a Paulo, e a partir de Paulo, então, a revelação foi sendo gradativa. Os outros apóstolos compreenderam, aceitaram esse evangelho, anunciaram, e é o que vem sendo anunciado, é este evangelho da salvação para a igreja, e é este evangelho que nós devemos crer. Não devemos misturar com outro evangelho, porque é este evangelho da salvação para a igreja, certo? Então, e desde então, vem sendo pregado o evangelho da graça. Glórias a Deus por isso. Vamos compreender isso aqui. Como o tempo passou, eu espero ter conseguido me fazer entender isso aqui. Nós vamos, para um próximo vídeo, se o Senhor nos permitir, então nós vamos estar falando a respeito da igreja. Aí sim, como um corpo
o corpo de Cristo, a igreja como o corpo de Cristo. E depois nós vamos mais para frente, outros vídeos, compreendendo melhor o que é o corpo de Cristo, como o corpo de Cristo age. Então, a ver a respeito da ceia do Senhor, o testemunho, a mesa do Senhor, enfim, é uma série de coisas que nós temos de reaprender agora com a palavra de Deus. Na medida do tempo do possível que o Senhor for nos dando, como se diz, nos autorizando, então nós vamos passando, vamos dividindo este pão maravilhoso, este alimento espiritual, esta água da vida, sem mistura, puro, como está escrito, e como é a vontade do Senhor. Tá bom? Vale a pena a gente acompanhar esses vídeos, não perder nenhum, e falar para outras pessoas também, que outras pessoas tomarem conhecimento, e que em tudo, o nosso Deus e Pai seja louvado, seja engrandecido, através do nome do Senhor Jesus Cristo. Por Ele nós damos graças ao Pai. Tá bom? Se for da graça do Senhor, no próximo vídeo a gente se vê novamente. Espero você, com você, e até lá na paz do Senhor Jesus. Até.